Ok, olá, bem-vindos a mais uma conversa com o João, com a Sandra, com a Geni e comigo, Pedro. Hoje temos como convidado o Ricardo. O Ricardo é licenciado em Arqueologia e História, é mestre em História Moderna e Contemporânea e em Ensino da História no terceiro ciclo e Ensino secundário. Ricardo, se eu estiver a dizer algum disparate, corrige. No, keep going, Ok. keep going, keep going. Ok, grande parte da sua vida profissional foi dedicada à investigação científica em temas como corte e casa real e história das mentalidades, nomeadamente o imaginário sexual na época moderna. Tem artigos e trabalhos publicados sobre o reinado de Dom Afonso VI, alguns trabalhos no âmbito da história do género e da arqueologia em época romana e no atual território português. Atualmente, e é isto que nos interessa hoje, desempenha funções como docente de terceiro ciclo da disciplina de História e Cidadania no agrupamento de escolas de Praia e a cursos profissionais na Escola Profissional Gustavo Eiffel. Ora, Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou começar com a pergunta, não é? O nosso tema é porque é que os alunos odeiam. Odeiam, entre Mas eu vou aspas. fazer uma pergunta um pouco diferente, pá. Eu vou-te perguntar, os alunos realmente odeiam história ou falta-lhes a possibilidade de apreciar esta disciplina que é tão importante para o pensamento crítico? Conta-nos lá. Ora, é por aí mesmo que podemos começar. Acho que da pouca experiência que tenho, a nível, portanto, de ensino ou do próprio campo em si, mas tenho experiência a nível de centro de explicações e do contacto com essas faixas etárias, sei que eles fazem da história o bicho-papão. É chato, é muita narrativa, é muita data e, sobretudo, faz uma pergunta. Eles fazem muito esta pergunta. Qual é a utilidade da ciência histórica? É por aí, e aproveitando naturalmente esse repto, que eles não sabem efetivamente nem pensar nem criticar. Eles saber sabem-no, só que não sabem pensar de forma histórica. E aqui é que está a nossa principal função enquanto professores. Incutir neles a capacidade de refletir de forma histórica. Ora, o que nós vemos no ensino é algo tipo uma bola de neve. Ou seja, na primária, tudo começa no ensino, portanto, no primeiro ciclo, na primária, em que os miúdos, naturalmente, deviam ser incentivados a ler mais, a pensar mais, ou seja, a atividades que desenvolvessem mais o pensamento abstrato. E isto é uma percepção empírica que eu tenho, é que os miúdos, vamos lá focar-nos em termos de ciclos. O primeiro ciclo, pouco ou nada desenvolvem aquilo que nós chamamos como pensamento abstrato ou, mais simplesmente, multiperspectivado. Isto é, olha, isto para mim é verde, mas para aquele pode ser cinzento. Mas para aquele que vê de outra perspectiva até pode ser amarelo. Pronto. Isto para dizer o quê? Que os miúdos, nessas idades, podiam e deviam ser fomentados a pensar de forma multiperspectivada. O que é uma coisa para mim, não é para o amigo do lado, nem para o colega do lado. Tudo começa aí. Depois, no segundo ciclo, que tenho de experiências indiretas, de colegas meus, continua a funcionar o método da narrativa. Portanto, aconteceu isto e passou-se isto, etc, etc, etc. Aliás, quase, não sei se vocês são da minha geração, mas certamente sim. Portanto, eu estou na casa dos 37, sou da década de 90, e nessa altura a história era isto. Ou se gostava, não é? Ou não se gostava. E quando não se gostava, nós tínhamos um professor que debitava a matéria e dava datas e dava acontecimentos e tínhamos de, passo a expressão, copy-paste, portanto, do manual para o teste. E isto é, efetivamente, o calcanhar daqueles de história. É que os miúdos veem isto como memorização. A memória, efetivamente, está-se a perder. Essa consciência, essa memória do que somos, o que somos neste momento, ou o que fomos, o que somos e para onde vamos. E os miúdos perderam um pouco este sentido pelo próprio presentismo. Portanto, respondendo à tua questão, Pedro, é preciso começar desde cedo, porque é desde pequenino que se soça o pepino. E é exatamente nessa faixa etária que vai entre os 5 e os 10 anos que se deve fomentar muito essa capacidade abstrata, de modo a que eles consigam pensar de forma histórica.
Quando nós chegamos ao segundo, ao terceiro e ao secundário, portanto, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, notamos que eles efetivamente têm uma grande dificuldade em fazer localizações espaço-temporais e até mesmo geográficas, exatamente porque eles só veem, desculpem a expressão, como duas palas, aquilo que está à frente. Não são capazes de pensar que, neste momento, num outro espaço, ou há 5 anos, ou há 6 anos, aconteceu uma coisa assim devido a um contexto social e económico diferente. Portanto, a grande dificuldade para mim, volto a frisar e vou repetir isto várias vezes, é a falta de desenvolvimento de uma capacidade de pensamento multiperspectivada, tal e qual como vários teóricos que estudam a consciência histórica nessas idades o referem. Com isto, digo que os alunos, de facto, não têm uma grande apreciação pela disciplina, porque não veem utilidade e porque não sabem refletir. Ou seja, não sabem passar, por exemplo, para um papel, porque não estão habituados a escrever. Isto é outro problema que temos de salientar. Não estão habituados a escrever, portanto têm uma enorme dificuldade depois em passar para o papel os seus pensamentos. Portanto, é uma das situações que tenho reparado, não só nestes poucos anos de ensino que tenho, mas também a nível das explicações e das próprias conversas, digamos, coloquiais que tenho com os miúdos, que eu gosto muito de lidar com esta malta mais jovem, entre os 14, 15 e 16 anos, que eles, de facto, para além de não gostarem de ler, ao não lerem, não pensam sobre o que está a ler, portanto, são muito presentistas, muito imediatos. O que importa é o momento, ok? Portanto, a questão da crítica e do pensamento é algo que efetivamente afeta as paixões, não é? Ou desafeta, acho que é a melhor palavra, as paixões pela disciplina de História. E até que ponto, por exemplo, é que nós futuros professores, futuros historiadores, nós que estamos e que estamos todos nisto porque gostamos tanto de História, de que forma é que nós podemos passar este gosto, por exemplo, ok, isto leva-nos por outros caminhos, pronto. Ora, não, mas a questão que eu coloco é... Agora, estás a ouvir? Agora estou a ouvir, sim, diz. A questão que eu quero perguntar é, não estará a História também estagnada, de certa forma, já muito formatada com velhas teorias, ou seja, na realidade nós temos que adaptar não só o ensino, a forma de ensino, mas também a própria história adequada ao nosso contexto. Nós só conseguimos chamar as pessoas para nós se nós lhes fizermos entender essa mesma necessidade de entender a história para entender o presente. E se calhar a forma como a história ainda não chega a nós, ou pelo menos a forma como nós a encaramos e depois a passamos, não poderá ser por aí a maneira de introduzir, por exemplo, essas crianças de 5 anos e desde os 5 anos, eu também defendo que deve ser desde muito cedo, mas de uma forma que as crianças consigam perceber e ver uma relação entre aquilo que se passa à volta delas e aquilo que se passou séculos atrás. Eu vou dar seguimento ao teu pensamento, porque concordo e subscrevo tudo aquilo que disseste. Bem, há aqui várias perspectivas, vários vetores de análise. O primeiro é, há professores que saíram da faculdade e meteram-se logo no ensino. Pronto. E isto, a nível de atualização científica e de ligação com o mundo académico, tem os seus reveses. Ou seja, estão habituados a um ritmo de vida que se baseia muitas vezes naquilo que o manual traz. E é repetitivo e vamos fazer sempre isto e é sempre da mesma maneira. Grosso modo, não é? Não querendo acusar naturalmente os meus colegas, a quem eu tenho um grande apreço pelo esforço que têm, mas noto que esses colegas que acabaram de sair da faculdade há bastantes, 20, 30 anos, acabaram por perder o contacto com aquilo que se faz da investigação. Ora, pessoal como eu, que vem da investigação e que se mete no ensino, tem outra bagagem científica, tem outra forma de ver as coisas, o que também me permite inovar. Mas, ora, eu tenho resistências. Porquê? Porque estão criados hábitos nas escolas, nos agrupamentos, que não permitem à malta mais jovem, não é, querer inovar. Não. Eu sou de arqueologia. A minha formação base é de arqueologia. Isso permite-me ter uma visão no que toca a certos e determinados temas que muitas vezes são relevados
nas escolas, nomeadamente o período romano, o período grego, o romano, o período fenício. Portanto, as pré-clássicas e as clássicas são muito relevados. Para quê? O que é que isso interessa? Isso já foi há muito tempo. Dá-se muita importância, por exemplo, ao Estado Novo, à época contemporânea, coisa que eu, sinceramente, que não gosto, mas, sinceramente, não é a minha praia. Pronto. E eu, como arqueólogo, tenho uma visão desses períodos que me permite captar a atenção dos miúdos, porque conheço, porque sei onde existem sítios na zona onde eu moro e nas escolas, e com eles, a esses mesmos espaços, e mostrar-lhes como é que essa malta, os romanos viviam, o que é que os fenícios vieram cá fazer, etc. Ou seja, é necessário criatividade. É necessário continuar a manter uma ligação com o mundo académico, coisa que não acontece. Ou seja, acho que nós, professores de História, preocupamos-nos muito, e isto é verdade, não é? E espero depois, no futuro, isto não me acontecer também, não quero, preocupar-nos muito com as questões das ciências da educação e das pedagogias. Ou seja, fazer ações de formação que se foquem muito nas ciências da educação. Deixando para trás a atualização científica, que para mim é o mais importante no ensino. E o resto, os instrumentos de acesso ao que nos vão permitir fazer chegar esse conteúdo aos miúdos, isso para mim virá em segundo plano. O que importa é que o professor seja detentor do conhecimento e que esteja atualizado, porque aparecem muitas coisas nos manuais que, sinceramente, são do tempo, passa a expressão da Maria Cachucha, já não fazem sentido. Às vezes até têm mesmo um cariz nacionalista, portanto, da década de 40 e 50. Há muitas coisas que ainda permanecem nos próprios manuais e no próprio ensino que eu considero obsoletas, exatamente porque acho que não há um diálogo profícuo entre as escolas e entre as academias, no que toca à história. Mas temos de ter em atenção o seguinte: a história é cada vez mais deixada para debaixo da mesa, a nível da redução dos tempos letivos, que é digamos, um problema que tem afetado não só a Associação de Professores de História, como também os próprios professores que não fazem parte dessa associação, que se queixam que já não há tempo para lecionar os conteúdos que estão contemplados nos nossos currículos, que hoje em dia se chamam as aprendizagens essenciais, que vão desde o segundo ciclo, desde o primeiro, aliás, até ao 12º ano. Há pouco tempo para lecionar as aprendizagens que são estabelecidas pela tutela. Ou seja, há aqui um comportamento paradoxal da parte do Ministério da Educação. Se as aprendizagens essenciais tentam, digamos, não é encurtar, mas sintetizar um programa que em si já é extenso, e se o próprio perfil dos alunos, não sei se vocês estão a par destes documentos, mas eu faço uma síntese, portanto há um documento que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que tem um cariz totalmente humanista. E se tem um cariz totalmente humanista, qual é a disciplina que efetivamente devia estar no topo desse perfil? A história. E não está. E não está efetivamente. Ou seja, o perfil, que é um documento legal, pelo qual todos nós professores do primeiro do primeiro ciclo ao secundário nos devemos guiar na planificação das nossas aulas, contempla um perfil humanista, mas na realidade a disciplina que lhe dá, ou uma das disciplinas que lhe dá esse perfil humanista, acaba por ter os seus tempos reduzidos e muitas vezes insignificantes nos horários dos alunos. Portanto, também temos aqui um problema. Como é que nós conseguimos passar a importância, ou canalizar para os miúdos a importância e desenvolver o pensamento crítico, etc., se não existem tempos letivos suficientes para o fazer? Ok? Portanto, Jenny, eu vou na... Desculpa, deixa-me te interromper. Diz uma coisa, é história, se eu não estou enganado, a história neste momento começou a abarcar também elementos da geografia, quase como uma condensação de duas disciplinas numa só, ou isso... Não, isso é no 5º e no 6º ano, segundo ciclo. No 5º e no 6º ano, ok. Temos aquilo que se chama HGP, que é História e Geografia de Portugal, que felizmente, para quem é de História, não é bom, porque há mais trabalho, porque houve um grande choque, e eu acho isto ridículo, mas enfim, entre os professores de Geografia e os professores de História, no que toca à lecionação
dessa disciplina no 5º e no 6º ano. É óbvio que é o grupo 220, portanto, o grupo de recrutamento 220, que acabou por ficar a cargo, portanto, dos professores de História, e tinha toda a legitimidade, porque, quer dizer, as partes correspondentes à Geografia do 5º e do 6º ano são coisas completamente simples. Em tempos, houve um mestrado em ensino de 3º ciclo e secundário que abarcava a História e Geografia. Isto é, uma pessoa licenciada em História, na Letras, eu venho de Letras, mas depois fui para a Nova, uma pessoa de Letras podia ingressar no mestrado em Ensino de História, mas tinha de fazer um minor em Geografia. É óbvio que uma pessoa de História, meu Deus, o mesmo se passava com Geografia. O pessoal de Geografia que queria lecionar Geografia no 3º ciclo e secundário, teria de fazer um minor em História. Portanto, quer dizer, houve ali uma tentativa de juntar as duas, como tu disseste, mas felizmente houve naturalmente uma pessoa a quem aprecio muito que conseguiu levar avante essa separação. Não fazia sentido. Os de Geografia são os de Geografia, os de História são os de História. Há, efetivamente, o englobar de conteúdos, como tu disseste, Pedro, a nível do 5º e do 6º ano, HGP, que eu próprio, apesar de não ter a habilitação desse grupo, posso dar quando não existem professores do grupo 220, que é o grupo de HGP, portanto, de História e Geografia. Bem. João, não tens... O Nelson está-nos a ver em direto, também tem uma questão e eu vou passar a citá-la, que é o que o professor pensa sobre o programa de História da Arte no programa de História A no secundário. Porque ele diz que quando fiz o acesso, estudei por esses manuais e achei essa parte uma cientice resumida que não permite aprender nada. No máximo decorar, só comecei a perceber essa área quando fiz a cadeira de Património Histórico e Artístico na faculdade. Bem, eu não sei se ele está a referir a História e Cultura das Artes ou mesmo a História A. Confirma. O Nelson ele só fala de História A. Programa de História da Arte no programa de História A. Apenas. Ok. No programa de História A. Bem, digamos que a parte da arte foi relativamente cortada no programa de História A, porque existe efetivamente uma disciplina específica dos cursos profissionais, e não só, também dos cursos artísticos, não é, do regular, que tem essa disciplina, que é a História e Cultura das Artes, em que a arte aí já é aprofundada de uma maneira muito mais devida, ou seja, para aquelas pessoas que estão mais inclinadas em saber os detalhes e os estilos arquitetónicos, etc. Agora, houve cortes nítidos a nível dos programas, tanto de História A como História B, e uma das partes sacrificadas foi a parte artística, obviamente. É óbvio que há períodos em que isso talvez não se note tanto como outros. Por exemplo, no período medieval, no período islâmico, que foi um dos períodos, há vários professores que fizeram comentários nos mídias sobre isso, que o período islâmico medieval foi um dos mais sacrificados e, por consequência, por acréscimo, a nível artístico. O mesmo digo do período clássico, a nível de História A, também é um dos períodos sacrificados, e também a nível de finais do século XX, o romantismo, portanto, o modernismo já não. Portanto, a nível de arte século XX, que é matéria que é contemplada até no exame, aí está. O século XX continua a ser, grosso modo, o bolo do exame e, portanto, há uma grande incidência, uma grande preocupação em apostar bastante numa história presentista, com a qual eu discordo completamente. O próprio exame em si reflete isso, não é? Temos um exame que vai desde o 10º ao 12º, matéria de 10º ano. Há 2 ou 3 anos que sai o mesmo, reforma e contra-reforma, e renascimento, uma pergunta de seleção, que é uma vergonha, o exame de história é uma vergonha, desculpem, aquilo é uma vergonha, é um quiz. Depois, a nível de 11º, é sempre o antigo regime e o liberalismo, e depois, claro, 12º ano é equipado todo com o século XX. Mas, para quem quer tratar de questões de arte, efetivamente, a disciplina é História e Cultura das Artes, porque o programa de História A está muito orientado, e o B, porque o B é de Economia, o programa de História A está muito para o político e para o social, não é? E pouco
para o cultural, muito político e social. Isso é outro problema. É outro problema que os programas de história, para mim, continuam a ser ideológicos, não é? Porque a história, quer queiram, quer não, continua a ser ideológica, não é? E depois também depende do professor que está à frente, que é titular da disciplina, e a forma como ele encara o manual e o próprio programa. Mas atenção, o manual não é algo que devamos utilizar como instrumento de aula. O manual é um acessório para o aluno e para o professor. Quero chamar a atenção para quem esteja a ouvir isto. Há professores que efetivamente seguem as aulas pelo manual, tudo bem, não é condenável, mas o manual é um instrumento. É apenas um mero instrumento como outros. É um material através do qual o professor pode buscar um documento, pode retirar uma imagem para poder lecionar as suas aulas. Mas não é algo pelo qual nós nos devemos guiar. Há coisas que, por exemplo, o manual não contempla, mas que já são referidas nas tais aprendizagens essenciais. Portanto, são os documentos legais a partir dos quais o professor deve planificar as suas aulas. Portanto, o manual, há muita gente que implica com o manual. Eu, por acaso, uso o manual em situações muito patuais para um exercício. Agora, seguir à risca, passo a expressão, o que lá está, não. O que me permite, naturalmente, ter liberdade e autonomia para falar de outras coisas que, se calhar, vão ao encontro dos interesses dos alunos. Portanto, é muito importante também referir isso à pessoa, ao aluno que colocou esta questão. Isso depende também muito do professor. Aliás, o próprio aluno poderia ter questionado o professor: professor, podia-me falar mais sobre este assunto, etc, etc. Agora, depende se o professor está ou não receptivo, que deve estar, obviamente, e se domina ou não um assunto cientificamente, para poder responder às questões do aluno. Agora eu aproveitaria também para pôr aqui uma questão que a Sandra queria colocar, mas eu acho que a gente ainda não consegue ouvir a Sandra, que é se considera importante dar, neste caso, a conhecer aos alunos a parte de investigação como forma de aliciar para o gosto da história. É muito importante. Isso é das coisas que mais desperta, e falo por experiência própria este ano, do feedback que tive dos meus alunos, que é muito importante que eles tenham contacto com os nossos laboratórios. Como é que funciona a história? Afinal, o que é a história? E mais importante do que isso, do que a narrativa que está imposta nos manuais e das aprendizagens, é a teoria da história. Afinal, como é que funciona a história e o que é a história? Para que eles percebam a mecânica de funcionamento. Se eles tiverem estas bases desde cedo, com mais facilidade, eles desenvolvem o pensamento abstrato, o raciocínio, e mais facilidade conseguem explanar depois no papel, perante uma questão que seja colocada, na análise de vários documentos. Porque outra dificuldade que os alunos têm é na análise de documentos, tanto escritos, ou seja, documentos historiográficos e documentos iconográficos, não é? Aliás, a minha tese, que irá ser defendida, espero que em breve, sobre a utilização da imagem no ensino da história, revelou que, efetivamente, os alunos têm pouca literacia visual, ou seja, têm dificuldade em descodificar um pouco a mensagem das imagens, tendo em conta que é uma geração que já nasceu, não é? Sobre o exagero das redes sociais, onde existe uma grande quantidade de imagens e as imagens que eles veem, eles muitas vezes conseguem decifrar. Portanto, sabendo que eles nasceram sobre esta égide das redes sociais e do inundar de várias imagens, de vários cartazes, de caricaturas, etc., às vezes não conseguimos compreender como é que os miúdos depois, perante situações, imaginemos, estou a ouvir ruído, alguém está aí com ruído de fundo e estou com alguma dificuldade em falar. Agora sim, pronto. Perante uma situação, por exemplo, ao darmos os regimes totalitários, eu apresentei há 2 anos uma caricatura em que de um lado estavam os ditos arianos e do outro lado os judeus, não é? E era uma caricatura tão, óbvia, se assim o posso dizer, que os alunos tiveram alguma dificuldade em decifrar e qual era a mensagem que aquela imagem tinha. Portanto, apesar de os miúdos, salvo seja, terem acesso
diário, frequente, sistemático, exagerado até a tudo o que é visual, torna-se depois complicado de entender, daí o meu trabalho ter sido nesse sentido, a dificuldade em interpretar uma imagem num teste como forma de fundamentar uma resposta. Porque eles pensam que, ora, vamos decorar isto para o teste e aí está, como se fazia se calhar na nossa altura e muitos de nós fizemos. Vamos decorar isto e faz-se uma pergunta e chapa-se no teste. Quando eles não percebem que existem documentos de onde eles podem retirar a informação que é necessária para fundamentar a sua resposta, ou mesmo que nem sequer tenham estudado muito, se lerem com atenção os documentos que lá estão e muito bem a pergunta, conseguem retirar a informação necessária para responder àquelas questões. E ora, aqui está um problema. Eles não conseguem efetivamente fazer interpretações. Exatamente porque têm essa dificuldade de pensar de uma forma abstrata. Não leem. Ao não ler, não desenvolvem o pensamento crítico. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Isto é mesmo um ciclo vicioso. Mas agora, a quem é que podemos culpabilizar? Eu podia estar aqui horas a apresentar teorias da conspiração, mas, de qualquer das maneiras, eu acho que as políticas educacionais não têm sido muito frutíferas no que toca às ciências sociais e humanas. Não sei se vocês são das áreas de ciências sociais e humanas, portanto, onde se engloba a filosofia, a história, a geografia, a antropologia, portanto, etc, etc, etc. Estas áreas são vistas como de menor importância. Afinal, qual é a importância que tem a nível social? Tem muita. Forma gente crítica, forma gente contestatária, forma gente que não diz logo que sim ou que não à informação que recebe, pensa duas vezes, vai averiguar, e eu acho que neste sentido, e pronto, de uma perspectiva se calhar um pouco marxista, de uma sociedade que só valoriza o lucro, o capital e o dinheiro, ter pessoas que critiquem e que pensem, não é vantajoso. Ou seja, há uma ausência, há um apagamento da memória histórica, não é? É um gradual apagamento da memória histórica. Bem, todos nós temos acesso às redes sociais e todos nós sabemos que a nível político o nosso país tem andado aí com muitas inflamações em volta de partidos ditos de extrema-direita e isto mostra também que se esses partidos crescem, não é? Em termos de popularidade, é porque alguma coisa se passa. E é aqui que eu vejo a importância do ensino da história, que não está a ter os seus devidos resultados, não é? E neste caso, nem com a introdução... Oi, desculpa só. Nem com a introdução da disciplina de cidadania. Não consegue a disciplina, eu também dou cidadania. Pois, por isso é que eu estou a cidadania é um mundo complexo. Pronto, eu tenho a minha opinião sobre a cidadania, porque a cidadania, feliz ou infelizmente, bem, pode ser dada por qualquer um. Isto é, desde um professor de educação física a um professor de matemática, qualquer um pode dar cidadania. Quando esta disciplina deve ser prioritariamente atribuída ao grupo 400 de História, não é? E ao de Geografia, que julgo ser o 410, não tenho bem a certeza. Portanto, História e Geografia são as disciplinas que, por norma, devem ser encarregues de lecionar a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Contudo, mas devem porquê? Exatamente pelas características específicas, naturalmente, do currículo da disciplina de cidadania. Mas aí não é estar a eletizar muito, aí lá está. Aí nós estamos a conformar novamente uma forma de ensino que deve ser interdisciplinar, multidisciplinar. Pois devia. E a cidadania é um bocadinho de tudo. Eu acho que, permita-me só claro. Permita-me só não concordar com... Não concordar que seja só aquelas duas áreas, porque eu acho que sim, qualquer pessoa devia poder dar. Aliás, porque isso era um exemplo para a sociedade. Qualquer pessoa deve, independentemente do grau académico, acho que qualquer pessoa deve ser um exemplo de cidadania na própria sociedade, e por isso se calhar acabava por ser um bocadinho por aí, era desconstruir esta forma de ensino que conforma as coisas e passar então a sermos mais abrangentes e não estarmos a guiar naqueles padrões que já vêm há anos atrás. Jenny, existe, portanto, um conjunto de aprendizagens essenciais, não é? Da disciplina, portanto, não é uma disciplina, é uma disciplina autónoma, ok? Mas tem um conjunto de aprendizagens e essas mesmas aprendizagens que foram elaboradas estão muito orientadas para as ciências sociais e humanas.
Daí serem, aí está, portanto, podia ser uma disciplina totalmente aberta em que, independentemente do professor, o professor partilhava as suas experiências, seja de educação física, seja de matemática, etc. Agora, a disciplina tem avaliação, a disciplina tem aprendizagens, não é? E tem, digamos, as tais metas curriculares que estão, obviamente, feitas para as nossas áreas das ciências sociais e humanas. E há aqui outro problema que eu não falei, que é a redução dos tempos letivos nas ciências sociais e humanas, até 25%, ou seja, cada agrupamento pode gerir até 25% do horário das ciências sociais. Logo, quem é que é afetado? É a História e a Geografia. E, portanto, tiram tempos letivos à História e à Geografia, logo, aí está a cidadania, ou vai para a História ou vai para a Geografia. Deixa-me só partilhar convosco uma coisa e depois Ok. Depois eu calmo um bocadinho. A questão eu há pouco tempo conheci um aluno, eu ainda sou estudante da Universidade Aberta, ensino à distância, conheci um colega meu que tinha acabado de entrar para a informática. E eu perguntei-lhe, informática não há de ser muito complicado por causa de todas as questões as matemáticas, aquilo porque história, nós temos que ler, e ele disse-me uma coisa que me fascinou. O que ele disse foi: Eugénia, cada vez que eu quero perceber, por exemplo, porque é que aquela fórmula é assim, eu vou à história, eu vou à própria história e vou perceber porque é que normalmente, até muitas vezes eram os gregos, lá está, a história antiga, porque é que aqueles pensadores formularam, ou como é que qual era o contexto, qual era a história da própria fórmula. Ele diz, ele aprende matemática e tudo isso através da própria história. E aqui está. As pessoas muitas vezes esquecem-se disso, até que ponto é que a história e a matemática, uma ciência exata e uma ciência humana, são complementares uma à outra. Tem que ser. Por isso é que eu continuo a achar que nós ainda estamos muito conformados a velhas técnicas, a velhos métodos. E é verdade, e dando novamente seguimento à sua opinião, de facto, ao decreto da autonomia e flexibilidade das escolas, portanto, que valoriza muito aquilo que se chama a flexibilidade, que é a interdisciplinaridade, ou seja, o confluir de vários saberes num conteúdo final. Mas isso na teoria é bonito. É muito bonito na teoria. Porque quando nós lemos aquilo, isto é espetacular, podemos fazer grandes projetos com isto, etc, etc. Mas o que acontece nas escolas é uma realidade completamente distinta. E o problema reside na aplicação, não é? Do que está no decreto. Porque imaginemos que numa escola há uma grande... está sempre nas escolas, nos agrupamentos, há sempre uma área que domina mais do que outra. Óbvio. Se nós estamos, por exemplo, num conselho de turma de vários professores e queremos fazer um plano interdisciplinar, há disciplinas que vão querer dominar o assunto e relegando outras para terceiro ou quarto plano. É bonito, de facto, esta flexibilidade, ou seja, tentar fazer um projeto que reúna o saber, é este o objetivo exatamente do ensino, interceptar todo o conhecimento da matemática, da ciência, da educação visual, da educação física, num só conteúdo. Mas aí está, na prática isto não acontece. E isto é um grande problema, é um mal, portanto, isto é um cancro que existe exatamente em muitas escolas. E como é que nós conseguimos ultrapassar isso? Não sei se é necessário que venham novas gerações, que substituam as que lá estão, que venham exatamente com esta nova perspectiva mais aberta de interdisciplinaridade, mas creio que passa por aí, passa por haver uma renovação. Mas também há uma coisa que eu tenho vindo a observar, é que muitos dos meus colegas da minha idade, ou que entram agora, etc., acabam também por vir com alguns vícios da academia, não é? E que os vão perpetuar nas escolas, o que para mim acaba por ser uma pedra no sapato deles. Porquê? Porque acabam por se habituar à rotina das escolas e a entrar no esquema das escolas. Entende? Portanto, é muito complicado. Existem decretos que defendem isso, aí está, eu sou apologista deles, mas para implementar isso é preciso mudar toda uma estrutura mental, não é? Aí está novamente a questão das ciências sociais, a forma como nós pensamos e como nós agimos perante o outro, que, não sei, vão ser necessários anos até que isto mude. Já mudou muito.
já mudou muito, mas efetivamente acho que, voltando à questão da cidadania, que é muito importante, a cidadania podia ser algo dado por qualquer área científica, eu concordo consigo, sem criarem uma disciplina para. Sim. Sem criarem uma disciplina para. Aonde? Como é que essa disciplina surgiu? Através dos minutos, tempos letivos, que são retirados às ciências sociais. História, geografia. E isso é que eu não acho justo. Porque se nos metem um programa para cumprir e se queremos captar a atenção, se queremos desenvolver todas essas capacidades que fomos falando ao longo desta conversa nos alunos, é preciso tempo. É preciso tempo. Portanto, nós estamos aqui a falar de políticas, não é? E quanto a isso, meus amigos, são dores de barriga. Passo aqui a expressão, são dores de barriga tentar lidar com estas situações. Quando se gosta daquilo que se faz, como eu, como gosto de levar os meus miúdos a fazer visitas, a investigar, quer dizer, a fazer coisas que um historiador ou um arqueólogo faz. É a única maneira que eles têm de perceber e de entrar em contacto direto. Afinal, o que é a história e para que é que ela serve, não é? E isto não se faz numa aula, 2, 3, não se faz num mês, 2. Isto é uma coisa que se vai construindo ao longo dos anos e que um professor pode acompanhar desde, imagina, do 7º até ao 9º. Daí devia haver preferência, não é? Por um acompanhamento pedagógico, ser o mesmo professor a dar 7º até ao 9º e a mesma coisa do 10º ao 12º ano. Mas é difícil, vem um professor novo, pensa de maneira diferente, vem outro, etc. Ou seja, acabamos por cortar um pouco este desenvolvimento nos alunos. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Mas também está, eu falo pela minha experiência, que é direta, não é? Mas também pela observação empírica que tenho feito de outros casos, que me têm chegado aos ouvidos, colegas meus, etc. Obrigada. E a redução, neste caso, desta carga horária da história, se já é difícil nós termos de compilar tudo para conseguir transmitir aos alunos, agora muito mais, não é? Mas, pegando um bocadinho na matéria também em si, eu queria perguntar ao Ricardo qual é a sua opinião neste caso, que elementos faltam, ou que elementos-chave faltam na matéria que é dada neste momento a nível de secundário na história, e o que é que para o Ricardo também falta em termos de como é que essa matéria deveria ser exposta aos alunos numa sala de aula, num contexto normal de uma escola secundária normal. Secundário, pronto. Há a diferença entre, naturalmente, o básico e o secundário. Claro. No secundário, obviamente, quem vai para humanidades sabe que tem a história como uma das disciplinas basilares do curso e tem de ter certos e determinados requisitos para ir para humanidades. Foi o que eu fiz com os meus alunos no 9º ano. Filtrei-os, disse-os mesmo. Há pessoas que querem ir humanidades para fugir da matemática, das biologias, das químicas, mas atenção que vocês vão para a história e não gostam de ler, não gostam de pensar, não gostam de escrever, não vão fazer lá nada. Eu fui direto. Portanto, não vale a pena estarmos a alimentar estas coisas nos alunos. Agora, a nível de currículo, há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, alguns colegas concordam. O excessivo presentismo do currículo. Ora bem, só para vos dar um exemplo. Amanhã... Espero que isto nunca aconteça. Amanhã é lançada uma bomba em Cascais, na zona onde é que eu moro. Já é história. E já aparece no programa. Não sei se vocês me estão a perceber o que eu quero dizer. Sim. Ou seja, o programa 12º ano acaba por ser um programa, para mim, de sociologia, de jornalismo. Ou seja, matérias jornalísticas. Ou seja, ainda não há um devido distanciamento para avaliar as coisas que lá estão escritas, refletidas, criticadas, pensadas. Não há o devido distanciamento. Aquilo é matéria de jornal. É matéria de jornal. Falar da globalização e das redes sociais. Quer dizer, são conteúdos. Não é? Por isso é que há uma redução em certas e determinadas matérias para estender no 12º ano a história do 12º ano até o dia de ontem. Quando acho que aqui há uma grande falha, que é, há conteúdos, nomeadamente o da globalização, que é aquele que mais ressalta para mim à vista, a questão da globalização e das redes sociais. É uma perspectiva muito jornalística, muito sociológica, num manual de história. Eu acho isto inadmissível. Não é? Porquê? Primeiro porque não há um tal distanciamento. Isto é a primeira coisa. E, cada vez mais... O programa de 12º ano vai até
há uma hora atrás, se é que vocês me entendem, e vão cortando no passado, num passado remoto longínquo. Não é? Um passado que em quase todas as regiões, naturalmente, por exemplo, eu moro no Concelho de Cascais e as escolas onde trabalhei têm um imenso património arqueológico e histórico que deve ser valorizado e que muitas vezes o próprio programa e os próprios tempos atribuídos àqueles conteúdos, nomeadamente a história clássica, portanto a romanização, não são suficientes para que eu possa fazer uma digressão pelas vilas romanas que existem aqui na zona. Não é? Cortam nisso. Pensando, o que é que isto interessa? É mesmo as questões, quem está lá de cima, penso eu, quem está no telhado, isto interessa, não, vamos reduzir isto, vamos aumentar o programa no 12º ano. Portanto, o que é que devia ser feito? Quer dizer, as pessoas que estão à frente dos programas e que estão na tutela deviam, naturalmente, pensar um pouco nestas questões. Mas isto nós estamos a falar de interesses. E quando estamos a falar de interesses, quer dizer, não podemos fazer nada. É a minha opinião. Há um excessivo presentismo no programa. O porquê disto acontecer, na minha mais sincera opinião, acho que quem olha para trás, e estamos a falar de períodos mesmo remotos, longínquos, isto interessa para quê? Isto não tem utilidade, não é? Para os miúdos hoje em dia, para o mercado de trabalho. O que é que lhes interessa saber em que é que consistia a cidadania na Grécia Antiga? O que é que lhes interessa saber o que é que era o Fórum? O que é que era a Polis? Bem, lembro destes conceitos. Não, parece que é esse o pensamento das pessoas que elaboram estas aprendizagens, digo eu, não sei. Portanto, não sou perito na avaliação nem na construção de currículos. Mas é esta a minha opinião. Mas nisto tudo, e o que é que os miúdos dizem? Porque isto nós estamos a falar na perspectiva daqueles que estão a fazer os programas. Os programas. Agora, os miúdos em si, qual é a opinião deles? Ora, eu este ano dei 7º, 8º e 9º anos e foquei-me muito, por exemplo, claro, na Grécia e em Roma e sobretudo no património que nós tínhamos aqui em redor. Pronto. E os miúdos, no 9º ano, disseram, professor, era mais giro falarmos dos gregos e dos romanos do que estamos aqui a falar dos Salazares, dos Mussolinis, etc. E eu, claro, que não lhes podia dizer que concordava, né? Porque, quer dizer, pronto. Mas os miúdos gostam mais de coisas remotas, de reis, rainhas, daquelas historietas de alcova, aos fediveres, que lhes fascina. Portanto, são histórias que eles até gostam de saber e eles envolviam-se nas árvores genealógicas que eu fazia com eles nos quadros e que ele andava com aquele e etc. Eles gostam disto. E, portanto, para estas matérias, muitas vezes não temos tempo suficiente para aprofundarmos e irmos ao encontro daquilo que os miúdos querem. Eu, por exemplo, no 7º ano, decidi, porque é importante para o atual espaço português, não é? Porque os próprios decretos no que toca à educação também valorizam a questão patrimonial e a ligação que existe entre a escola e a comunidade. É uma coisa que é bastante valorizada no decreto da autonomia e da flexibilidade. Os fenícios, portanto, em contrapartida aos egípcios. Portanto, os egípcios já estão fartos de ouvir falar dos egípcios no 5º ano. Eles sabem muita coisa sobre a civilização egípcia, jogam, etc. Portanto, eu acabei por dar isso muito ao de leve e passar para os fenícios e para a presença fenícia em Portugal que eles desconheciam por completo e que nos diz mais do que os próprios egípcios. Ou seja, eu fiz uma opção que é: os miúdos já sabem, já têm pré-requisitos suficientes sobre a civilização egípcia. Portanto, eu vou aproveitar para falar de algo que eles desconhecem e nem nunca vão ouvir falar, que é sobre a presença fenícia em Portugal, os achados, o que é que os fenícios vieram cá fazer. Os trabalhos que eles me fizeram foram espetaculares. Eles fizeram investigações de 7º ano, atenção, porque são idades mais dadas à curiosidade. Fizeram trabalhos espetaculares. Portanto, apostei muito na presença fenícia, na importância dos fenícios, do alfabeto fenício, etc. Portanto, eu aqui fiz uma opção que vai ao encontro também da riqueza patrimonial e cultural que faz parte do nosso país. Fiz essa mesma ligação. Portanto, isto vai depender muito do professor, vai depender muito dos interesses do professor, vai depender muito também das especializações que o professor tem em certas e determinadas áreas. No meu caso, tenho nesses períodos, noutros,
história contemporânea. Outra coisa que eu tenho percebido é que grande parte dos professores de história no ensino básico e secundário são muito virados para o contemporâneo, para o mundo contemporâneo, para as guerras mundiais, e poucos para os períodos dos quais atualmente eu sou especialista. Portanto, mas isto ainda é apenas uma sondagem muito, muito parcelar, não é? É preciso que eu ande aí a rodear pelo país para ver qual é a tendência dos professores. Mas, grosso modo, os professores de básico e secundário são muito orientados para o contemporâneo. Muito orientados para o contemporâneo. Eu faço precisamente o contrário. Puxo os miúdos para, se estiver a dar esses programas, obviamente, esses programas curriculares, puxo o interesse dos miúdos para estes períodos remotos, a fazer biografias, por exemplo, dos imperadores romanos, dos mais doidos. Até fiz uma lista daqueles que tinham completos problemas mentais, na opinião dos dias de hoje, obviamente, e eles ficaram fascinados. Professor, o Calígula fez isto, o Nero fez isto, o Cómodo fez isto, etc. Quer dizer, eles gostam muito disto, gostam muito de saber estas coisas, e isto, naturalmente, é enriquecedor para quem dá aulas, não é? E para quem quer que os miúdos tenham contacto com realidades completamente longínquas no tempo e com diferentes mentalidades, não é? Hoje em dia, termos um Calígula aí à solta, obviamente que o homem é automaticamente preso, não é? Ainda sair de lá. Mas, não é? É importante que eles tenham noção de que aquelas pessoas pensavam de maneira diferente e agiam de maneira diferente. E quanto mais tempo existe, quanto mais diferença temporal existe entre o presente e o passado, mais fascinante as coisas se tornam. Isto, nomeadamente, para os miúdos, por exemplo, de nono ano, que preferem, obviamente, tudo o que está para trás. Os egípcios, os romanos, os gregos, porque eles dizem que a matéria de nono ano é chata. E, efetivamente, é muito político. É um conteúdo muito, 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 muito político. Tem lá umas partes de mentalidade e de cultura, como os loucos anos 20, o modernismo, etc. Mas, grosso modo, o programa, tanto de nono como depois de 12º ano, é muito político, muito económico. E isso, efetivamente, falha um pouco nos programas de história. Não haver uma parte mais cultural, mais mental. Trabalho mais a história das mentalidades. Porque é isso que move um pouco os miúdos. Até mesmo no profissional, onde eu dava cidadania e mundo atual, que não tem nada a ver com a cidadania e desenvolvimento do ensino regular, dei a história e a origem de algumas palavras do jargão, que eles achavam, professor, então, mas isso já se dizia no tempo dos romanos, já vem do latim, etc, etc. Estamos a falar de miúdos muito complicados. Muito, muito, muito complicados sobre o ponto de vista comportamental e cognitivo. Logo, é preciso avaliar muito bem o tipo de alunos que temos, pegar nesses conhecimentos e depois tentar ver temas que conhecemos bem e dominamos bem cientificamente, transformá-los para que podemos captar a atenção dos alunos. E esses mesmos alunos do ensino profissional, portanto, do ensino profissional, não, dos CEF, são cursos de educação e formação, portanto, ainda nem sequer são profissionais. Também fiz trabalhos de investigação com eles sobre mulheres, grandes mulheres na história. E aquilo até resultou muito bem. Apesar de haver lá algumas lacunas pelo meio, compreensíveis, sei que eles gostaram de fazer aquilo, foram à procura, copiaram, obviamente, fizeram copy-paste do Wikipédia, natural, mas deu-me gosto saber que eles, no final da apresentação, que era uma cópia dos artigos da Wikipédia, eles fizeram questões sobre aquilo que leram. Para mim isso foi gratificante. E é preciso exatamente este tipo de comportamento. Primeiro, o professor tem que gostar daquilo que está a fazer, não é? Tem que dominar bem os conteúdos, tem que se atualizar, não é? Para que depois possa transformar tudo isso em materiais didáticos e, a partir desses materiais didáticos, chamar a atenção dos alunos para a realidade do que é a história e, afinal, o que é a história e definir logo de início, meninos, o que é a história e para que é que serve a história. É muito importante definir isto logo no início e ter umas aulas de teoria da história adaptada naturalmente a estas idades. É muito, muito importante. Acho que isto também, respondendo ali à questão do João, falha no programa. É um pouco de teoria da história. Saber como é que se faz a história. E até que ponto, porque é o seguinte, e contra mim falo porque eu, para mim, a idade média deveria ser dado do 5º ao 12º ano todos os dias da semana, se fosse preciso. Porque mas é baixa ou alta idade média? Eu só gosto da alta idade média. Não, eu só gosto da alta idade média. Deveria ser da baixa à alta o ano inteiro. Alta idade média. Mas há uma coisa que
que também me parece ser importante, que é, principalmente no secundário, e falo se calhar mais 11º, 12º ano. Sim. A parte da idade contemporânea também tem uma certa relevância, porque ao fim e ao cabo é aquela idade que nós estamos a formar futuros adultos, digamos assim, vamos chamá-lo assim, que estão quase à idade próxima de poderem votar e exercer o seu direito e dever de voto. Claro. E certas e determinadas situações que aconteceram na idade contemporânea, penso que se calhar até é muito bom que eles aprendam, que eles saibam, que esteja especificado. Mas não venha até à globalização, por favor. Sim, eu não estou a dizer que tudo faça sentido, claro, sim. É que, imagina, chegamos ao 25 de Abril, ok, entrada de Portugal na União Europeia, ok, a queda, o atentado das Torres Gêmeas, que já temos o seu devido distanciamento, mas mesmo assim acho que não é uma matéria para mim que fosse ou que devesse ser abordada, sei lá, num programa de história. Não me parece. É um acontecimento histórico, tudo bem, mas quer dizer, bem, estar a colocar isto para tirar outras coisas é que eu não concordo. Estás-me a perceber? Tudo bem. Sim. O que aconteceu com as Torres Gêmeas é histórico, é inequívoco, toda a gente sabe, é inequívoco. Agora, tirar de trás, não é? Epá, quer dizer, há que haver flexibilidade também, não é? Há que haver um pouco de flexibilidade. Eu acho que o professor, tendo discernimento, pode muito bem falar sobre isso, sem que o programa em si, não é? Se estenda no presente para tirar o passado. Mas aí o problema é que terá a ver com cada professor, não é? E o problema é que não havendo um certo molde, vamos-lhe assim chamar, qualquer professor pode adaptar e há malta que vai ter sorte de apanhar um professor que se calhar até consiga passar por essas fases todas e se calhar outro que se fixe apenas... Sim, há muitos. Há muito essa tendência. E eu gosto também da história contemporânea, mas chegando à globalização, que foi o que eu falei aos meus miúdos, são coisas do dia-a-dia. E isso ocupa algum tempo ainda do programa, note-se. Ocupa ainda algum tempo da parte final do programa 12º ano. É óbvio que a história contemporânea é importante. Não é isso que está em jogo, não é? Até porque, no nosso caso, a nossa democracia, por mais que tenham-se passado mais de 40 anos, ainda é recente, não é? E isto precisa de estar na mente dos alunos que estamos a formar. Ponto. Isso é inequívoco, ok? Agora, eu quando bato no presentismo é exatamente da década de 90 para a frente, não é? Quer dizer, há ali análises que eu não considero históricas. Não considero históricas. E não sei se estou a ser parcial por ser um classicista ou um modernista, mas há ali coisas que eu volto a referir são matéria de sociologia e de jornalismo, não é? Sobretudo aquelas que vão de finais dos anos 90 para a frente. Ainda não há um devido distanciamento, mas quem faz isto deve saber o que está a fazer. Agora, eu sou livre de dizer que não concordo, tendo em conta que são feitos cortes para trás de conteúdos que eu acho que são importantes, tendo em conta o riquíssimo património histórico e arqueológico que temos, que pode ser intercalado exatamente com esses conteúdos, de modo a dinamizar a comunidade escolar e os restantes habitantes. Não, sim, de todo. Portanto... E obviamente, se calhar, aqui o ideal seria sempre acrescentar a carga horária de história e aí, se calhar, teríamos um grande problema resolvido, não é? Claro. Mas... Teríamos, obviamente, um grande problema resolvido, aí está, mas é assim. Há outra coisa que tem... anda aí, não sei se passou por vós, um baixo-assinado do estabelecimento dos tempos mínimos obrigatórios da disciplina de História. Sim. Quer dizer, só para vocês terem noção, eu no 8º ano, eu tinha as minhas turmas do 8º ano, uma vez por semana, 90 minutos. Sim. Para um programa que vai desde da expansão europeia, até à industrialização. Até à sociedade da industrialização. Para não falar também que, sinceramente, e isto, atenção, é apenas uma opinião minha, as aulas de 90 minutos também, na minha opinião, não são muito produtivas, porque chega a uma dada altura que os alunos também já estão... Sim, então agora imagina, João, ter uma turma de 8º ano, ou o último tempo, da sexta-feira, ainda por cima, sim, antes do fim de semana, a falar de coisas que, enfim, para muitos, uns gostavam, outros não, quer dizer, aquilo é complicado. É muito complicado. Mas também temos de 45 minutos, não fazes nada.
não fazes nada em termos de 95 minutos, em 45 minutos, quero dizer. Mas este ano, acho que algumas escolas vão, pelo menos a minha, La Praia, vai optar pelos 50 minutos. 5 minutos, faz diferença. Porque, reparem, é entrar na sala, é fazer a chamada. Dependendo das turmas, há umas escaladinhas, ou não, só vos digo, é o sumário, o que é o sumário? Perdem-se 20, eu uma vez contei, perdem-se 20 minutos do início de uma aula para tratar destas burocracias. E quando se é DT, meu Deus, lá se vai uma aula. Portanto, agora imaginem, uma aula de 45 minutos, planeada, não é? Começamos, entramos, etc. Perdem-se 20 minutos, ficam 25 minutos de aula. Não dá. Efetivamente assim não dá. Agora, com 5 minutos já fazem diferença. Ou o professor é muito rápido a fazer as coisas, tem já o sumário no computador, projeta, toca a passar, dá X tempo a passar e acaba-se o rebuliço. Ou então, quer dizer, vai haver uma grande dificuldade em conseguir dar os conteúdos programáticos até ao final do ano. Sobretudo para quem tem só um tempo de 90 minutos, uma vez por semana. Até a própria relação pedagógica que se estabelece com os miúdos. É muito distante, sim. É muito distante. É muito distante. Tinha uma turma à segunda, só os voltava a ter na próxima segunda. Os do 7º ano, já que tinha com mais frequência, não é? Tinha um tempo de 90 e um tempo de 45. É óbvio que o tempo de 45 não dá para fazer grande coisa, nos tempos de 90 sim, mas atenção, que uma aula de 90 pode ser equilibrada. Pode ser muito equilibrada. Pode ser muito equilibrada se der espaço aos meninos, sobretudo aos do 7º ano, para serem pares, falarem uns com os outros, agora vamos trabalhar um bocadinho, vamos brincar um bocadinho e os 90 minutos passam-se num instante. É preciso também ter sensibilidade e bom senso. Nós no 9º ano, eles gostam e se eles estão contigo e se estão na tua, seguem, aproveitam, ficam contigo depois do final da aula para falar de algumas questões que eles não perceberam muito bem, quer dizer, mas isto é já para os mais velhos. Para os mais pequenos, portanto, 5º, 6º, 7º e 8º ano, temos 90 minutos, têm de ser muito bem planeados e os próprios professores têm de ter ali um jogo de cintura para ter um tempo de trabalho e um tempo de brincadeira. Um tempo de trabalho e um tempo de brincadeira. E eles, num instante, passaram-se os 90 minutos. E, naturalmente, cumpriste o plano da aula, a planificação da aula. Sim. Sim? João? Acho que o João deve ter perdido a ligação. A linha. Acho que temos aqui uma falha, não é? Não, mas então, diz Pedro, desculpa. Não. Eu por acaso estava a querer tocar ali na parte do tema que tu falaste, da questão da disciplina de cidadania. E eu acho muito interessante porque, se eu compreendi bem, o que tu falas, Ricardo, de entregar mais à parte das disciplinas que vêm das ciências humanas, é precisamente para criar uma base de pensamento humanístico no aluno, não é? Que é precisamente eu, por exemplo, eu acho que consigo partilhar o ecrã convosco, não consigo. Até eu vou-vos mostrar, só para vocês terem uma ideia, as aprendizagens essenciais da disciplina de cidadania. Vamos fazer aqui uma digressão muito rápida. Ora bem. Ora, vamos aqui partilhar, iniciar partilha. Não sei se vocês já estão a ver o meu ecrã. Uhum. Estamos. Portanto, ora, se nós vamos ver aqui o enquadramento, relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica constante com espaços físicos, sociais, histórico e cultural. Logo a partir daqui, e respondendo ali agora já não me recordo do nome, tenho de ver novamente. Jenny. Jenny, logo aqui no enquadramento, Jenny, tens esta afirmação, quer dizer, a complexidade e a transformação que caracterizam a sociedade contemporânea conduzem assim à necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o exercício de uma cidadania democrática. Depois vêm todos estes despachos, vêm todos estes documentos legais dos quais vos falei e depois a própria operacionalização. Portanto, há temas
que são escolhidos de acordo com os anos. Por exemplo, eu este ano, no 7º ano, dei instituições democráticas, dei igualdade de género, só não dei um tema que sinceramente não é a minha praia, que é o desenvolvimento sustentável. Isso aí eu efetivamente recusei-me a dar porque não estou dentro do âmbito científico para poder falar de uma forma segura com os alunos. Mas basicamente, no âmbito da cidadania, consideram-se aprendizagens as seguintes: concepção de cidadania, identificação de competências essenciais à formação cidadã para uma cultura da democracia e identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade. E agora vamos ver para os grupos de trabalho, ou seja, para o programa em si, se assim se pode chamar, da cidadania. Direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, saúde, sexualidade, mídia, instituições, literacia financeira, segurança rodoviária, risco, empreendedorismo, mundo de trabalho, segurança, defesa, bem-estar animal, voluntariado. Outras, peço desculpa, de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pela escola. Como vocês podem ver, basicamente, o programa é mais orientado às ciências sociais e humanas. Há ali um tópico ou outro que podia ser dado, por exemplo, por economia, por matemática, ou até mesmo pelas enfermeiras das escolas, no caso da sexualidade. Tema, aliás, que eu até falei muito por alto, numa perspectiva cronológica. Como é que é encarada a sexualidade? Portanto, desde a antiguidade até agora, porque é um dos temas que eu tenho trabalhado nos meus artigos. Portanto, eu até consigo dar aqueles temas que ali estão, mas numa perspectiva histórica, cronológica, ok? Portanto, mas isto para responder à tua questão, Jenny, abrindo novamente o documento legal, o enquadramento é muito orientado para as ciências sociais e humanas. No entanto, se não houverem professores suficientes dessas áreas para dar a cidadania nas escolas, aí está, um professor de matemática, um professor de inglês, um professor de educação física, o poderá fazer. Mas o documento legal da cidadania é muito claro. Só determinados grupos de recrutamento podem dar esta disciplina, nomeadamente os grupos a quem foi retirado, ou a quem pode ser retirado esses tais 25% dos minutos de cada departamento. Mas aí estamos a desvirtuar aquilo que seria a história, tirando esses minutos porque, por exemplo, ok, eu preocupo-me com o ambiente, eu preocupo-me com o bem-estar dos animais, eu preocupo-me com tudo isso, mas, quer dizer, isso não vai acrescentar nada à história. Isso não é. Eu acho que temos que separar as coisas entre aquilo que a cidadania, porque aí é que está, é que nós estamos a tirar tempos à história para o dedicar a outras coisas que... Ora, nem mais, Jenny. E o que é que acontece? Os miúdos aborrecem-se, claro que aborrecem, eles chegam lá, eles pensam assim, eu podia estar, em vez de estar aqui a ter esta aula, eu podia estar lá fora com o meu telefone a mandar-me mensagens para os meus amigos ou fazer tudo e mais alguma coisa. Que eu concordo contigo. Desculpa estar-te a tratar por tu, sou muito informal. Já, por isso é que eu concordo contigo. É algo que devia ser transversal a todas as áreas. Eu de história falo da cidadania desta forma. O professor de matemática ou a professora vai falar desta forma. O professor de inglês, etc. Sem estarem a criar uma disciplina independente, não é? Retirando minutos às nossas áreas. Sim, exatamente. E este foi o grande pomo da discórdia. Este foi o grande pomo da discórdia há uns anos. Não temos lei. Agora, novamente a questão dos tempos mínimos. No 8º ano ou no 7º, retirarem um tempo para dar a outras disciplinas ou para criarem novas disciplinas. Quer dizer, enfim, e não sei se vocês também estão a par da criação da nova disciplina no 12º ano, História, História, Culturas e Democracia, se não estou em erro, é assim o nome, uma disciplina opcional para pessoal que não é de humanidades. Isso agora vai depender muito das escolas. Agora, quem é que acredite que haja uma pessoa ou outra,
que até têm interesse em frequentar essa disciplina que vai ser oferta de escola, tal e qual como é antropologia, direito, etc. Não acredito que esta disciplina, como eu disse na APH, tenha muito futuro, porque muitas escolas condicionam as ofertas de 11º e 12º ano, e apesar disto ter um âmbito, que eu tive há pouco tempo uma formação na Associação de Professores de História sobre esta nova disciplina do 12º ano, bastante interessante. A disciplina é bastante interessante, é sobretudo análise de fontes, análise de perspectivas sobre vários acontecimentos históricos que são sugeridos no próprio programa, mas os próprios professores podem escolher acontecimentos históricos que tiveram diversas perspectivas conforme vários historiadores. Eu acredito que esta disciplina não vai ter os alunos suficientes para que possam abrir. Os alunos de Humanidades deviam poder escolher esta disciplina, apesar de terem História A. Mas o decreto que fala sobre a disciplina é um pouco omisso no que toca à escolha por parte de alunos de Humanidades desta disciplina. Não o refere. O que refere é que os alunos das Ciências e das Artes têm esta opção no 12º ano. Não referem que esta opção também é válida para os de Humanidades, mas também não dizem que os de Humanidades não podem escolher. Isso agora vai depender muito das direções da própria escola. Mas digo-vos já que é uma disciplina, para mim, iria-me dar um gosto enorme em lecioná-la, porque o programa é fantástico. É, sobretudo, trabalhar como historiador, estar a trabalhar com material, ali num laboratório, num arquivo. Aquilo é fantástico. E há miúdos que, efetivamente, até poderiam gostar se praticassem connosco em aula este tipo de trabalhos. Ou seja, no fundo, um laboratório. É um laboratório. Basicamente, a História, Culturas e Democracia é um laboratório. Mas aí está, eu estou para ver, não é, como é que isto vai funcionar. Mas eu creio, e foi o que eu disse ao presidente da APH, isto é muito bonito na teoria, é tudo muito bonito na teoria, só que é preciso também ter um forte apoio nas escolas para podermos levar avante este projeto, que é inicial, portanto, vai entrar este ano. Agora, se as escolas vão ter turmas suficientes, se as direções vão permitir a abertura desta oferta, atenção, tudo depende das direções, aí só o universo é que saberá. Mas isso era deixar aos professores, o que estava a dizer é deixar aos professores um bocadinho a escolha dos temas? Também, são sugeridos. Eu já agora também aproveito para divulgar, portanto já sabem, quem quiser consultar o documento, ele está disponível na net, e a nova disciplina, já agora, História, Cultura e Democracia. Vamos ver aqui, História. Vocês estão a ver o meu ecrã? Agora não. Sim. Não? Então, deixem-me ver, partilhar ecrã. Aqui. Iniciar partilha. Já estão a ver o meu ecrã, pessoal? Agora sim. Está aqui. História, Culturas e Democracia. Ok? Pronto. Com o acrónimo de HCD. Vou-vos mostrar muito por alto. Ora, temos aqui a operacionalização das aprendizagens. Então, os conhecimentos, capacidades e atitudes, as ações estratégicas, etc. Ora, a história faz com critério. Isto é um dos primeiros temas a trabalhar nesta disciplina, João, que estiveste ausente, que é uma disciplina opcional. É uma disciplina opcional de 12º ano para todos os cursos que não sejam de humanidades. Ora, sugestões de trabalho. A multiperspectiva em História, o exemplo da Batalha de Aljubarrota. Comparar as diferentes perspectivas existentes sobre a crise de sucessão e sobre a Batalha de Aljubarrota, apresentadas por Fernão Lopes, Pedro Lopes da Ayala, Jean Frossard e o cronista anónimo. Portanto, isto é uma sugestão de trabalho. Eu posso escolher a Guerra dos 100 Anos. Eu posso escolher as Guerras Púnicas, por exemplo. Ou seja, o que basicamente aqui se faz é trabalho de investigação. Eu levo um tema para a aula e com os alunos trabalho esse tema. E o que é bom nisto é, não há propriamente uma avaliação sumativa,
mas aquilo que hoje é mais valorizado, a avaliação formativa. Não é? Pronto. Dentro daquele tema que eu vos mostrei, a história faz com critério, temos esta sugestão de trabalho. Depois, temos outro tema, o local, portanto, que é a junção de global com local. E consciência patrimonial. Portanto, temos aqui o conjunto de ideias deste tema, as ideias chamadas âncora, e sugestões de trabalho. Por exemplo, o património material imóvel, o exercício do poder local. Pesquisar e recolher informação sobre o edifício da Câmara Municipal, etc, etc, etc. Ou seja, podemos escolher umas ruínas que existam na localidade onde a escola está inserida, um conjunto de coleções museológicas, o que queiramos, e desenvolver um trabalho sobre isso. Portanto, pode ser tanto material como também pode ser imaterial. Ok? Depois, o outro tema, passados dolorosos na história, quando o passado ainda é presente, que foi um dos temas mais frisados na formação, em que, claro, um dos trabalhos de sugestão é este, a guerra colonial. Mas também podemos, obviamente, falar sobre questões relacionadas com o Holocausto. Mas é isto, não estaremos nós sempre, constantemente. E há bocadinho eu ouvi falar sobre as guerras, peço perdão, sobre as Torres Gêmeas, por exemplo. Sim. Também, é muito mais interessante, se calhar, começar a abordar questões que tenham a ver, que se consiga, no fundo, entender. Porque nós olhamos para o mundo hoje em dia e se eu agora de repente tivesse para aí 10 anos e me começassem a tentar explicar, por exemplo, o que é que se passa no Médio Oriente, eu não ia perceber nada. Para já, as Torres Gêmeas, aquilo já foi há 20 anos. Eu nasci agora, tenho 10 anos, ninguém me fala das Torres Gêmeas. Os árabes lá andam a mandar bombas uns aos outros, nós somos todos malucos, o que é que se passa afinal? E a questão, aquilo que eu falo, quando digo que há temas que se calhar, porque nós, por exemplo, guerra colonial, nós já gastámos esse tema. E quando vamos falar de guerra colonial novamente, vamos nós outra vez chamar pelo nacionalismo, porque nós, colónias, aquelas coisas, tudo. Depois temos o Holocausto, nós estamos também já... é outro tema de gasto. Eu, por exemplo, e vou dar um exemplo, eu tive agora... recentemente em Varsóvia, e tenho uma grande amiga minha que é polaca, que vive em Varsóvia, e ela fala-se tanto no sofrimento dos judeus, que efetivamente aconteceu, não há volta a dar, aconteceu, mas ninguém fala, ou pouca gente fala, ou quer lembrar do sofrimento dos polacos em 1944, que é daquelas questões que simplesmente 500 mil pessoas tiveram que ser deslocadas de um momento para o outro, não, naquele tempo, foi um movimento em massa de pessoas, mas aquilo que se fala na história é da diáspora dos judeus. A questão é, nós temos que começar, para entender tudo que se passa agora, se calhar era necessário, sim, começar a pegar em temas como este e explicar porque é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, por causa de problemas que já vinham da Primeira. Claro. Porquê é que as Torres Gêmeas foram abaixo? Porquê é que nós estamos com problemas, por exemplo, no Médio Oriente? Que não é o Médio Oriente que tem problemas, mas é o mundo inteiro. Porque depois nós temos as crises dos refugiados, porque depois nós temos as crises das falsas democracias, depois nós temos as crises... Porque são falsas democracias, porque nós olhamos agora, por exemplo, para o caso da Bielorrússia, por exemplo, mas lá está, se eu continuar a focar-nos nos problemas dos holocaustos, no problema da guerra colonial. Eu estou a falar isto muito sinceramente porque eu falo isto muitas vezes com o meu filho e eu própria lhe tento explicar de uma forma ou de outra qual é a relação que existe entre aquilo que se está a passar agora e a relação de onde é que isto começou é uma forma, pelo menos, de entender que nada é por acaso. E há assuntos que, por mais dolorosos que sejam, e isso lembram-me aí, a parte dolorosa, por mais dolorosos que sejam, sim, mesmo para nós assumirmos, porque é sempre difícil olhar para nós e assumir esses mesmos erros, eu acho que é necessário falar sobre eles. Não vale a pena nós andarmos a mandar estátuas abaixo, não é? Sim, quando na realidade aquilo que nós sentimos... muitas das pessoas, se calhar, que mandaram aquelas estátuas abaixo não fazem a mínima ideia quem era a pessoa. E é aqui que eu quero... Mas é verdade, e é aqui que eu quero dizer... pronto, ok,
Eu vou para a rua, se eu vou para a rua contestar, se eu vou para a rua dizer o que quer que seja, eu tenho que perceber que existem sempre dois lados, eu tenho que perceber onde é que eu estou inserida, e é aqui que eu acho que a história falha um bocadinho, porque acho que está demasiado conformada. Acho que nós temos que começar, ok, nós temos um programa, e isto eu falo da forma como eu passo, por exemplo, para o meu filho. Nós temos um programa, o meu programa, e eu como aluna de História, também senti isso, a História está muito conformada. Mas aquilo que me fez, por exemplo, e aquilo que eu acho que um professor pode, para chamar a atenção dos alunos, será, por exemplo, indicar-lhes bibliografia, por exemplo. Olha, se vocês querem saber mais do tema, aquilo, uma coisa assim do género. Há tantos documentários, por exemplo, no YouTube agora, e os miúdos gostam disso. E há coisas até animadas, há coisas com uma dinâmica tão engraçada para abordar junto dos miúdos, que eu acho que nós próprios, e nós da nossa geração, acho que somos obrigados, mais do que a cidadania estar a dizer que nós... Porque estas coisas que a cidadania fala devem ser feitas em casa, e os professores também não hão de ser os substitutos dos pais. Os pais, ou seja, mas aí está, Géry, tu tocas num problema fulcral, que é os professores não são necessariamente educadores e por acréscimo pais. Obviamente que as pessoas educam, mas os professores, há um mal muito, muito enraizado nas escolas de que os miúdos são educados e aprendem na escola. Não, os miúdos são educados em casa. Exatamente, por isso essa cidadania, essas questões, isto para mim vem do berço. Para mim vem do berço. Eu se vir como o meu filho era mais pequenino, se eu visse a fazer mais asneira, com certeza que ele me ouvia. Agora, eu depois estar a dizer, não, olha, tu estás a fazer mais asneira, mas quando chegar à altura, o teu professor de cidadania vai-te explicar porque é que isso é mais asneira. Tal e qual. Mas é que essas práticas, com as quais, obviamente, eu concordo, são a antítese daquilo que acontece nas escolas. Não é isso que acontece. Portanto, já há um mal estrutural que já vem longos anos, porque eu recordo, quer dizer, isto no meu tempo, nos anos 90, não era nada disto. E eu próprio, quando comecei a dar aulas, entrei quase em colapso nervoso, porque ainda tinha muito a ideia dos anos 90 da escola, e certamente muitos de vós também acompanharam essas alturas, e coisas que eram intoleráveis. Quando o professor mandava fazer um trabalho, era para fazer o trabalho e ponto. Quando o professor mandava comprar um livro, era para comprar um livro e ponto. O miúdo faz queixa ao pai que não quer comprar o livro e o pai não quer comprar o livro, quer dizer, isto para mim é intolerável. É intolerável, são coisas intoleráveis. Uma coisa é não poder comprar, obviamente, e há sempre formas de ajudar o aluno a ter um livro. Isto para dar o exemplo da questão da educação. Mas não, os alunos protestam, quanto menos fizerem, menos querem fazer. E têm o apoio dos pais. Sim. E têm o apoio dos pais. Sinal que alguma coisa também aqui falha. E claro que se nós, professores, não conseguimos intervir mais na formação das crianças, é exatamente por culpa dos progenitores. Então, se calhar, começamos a dar as aulas de cidadania aos pais. Aos pais! Mas acabas por chegar a uma conclusão que eu já cheguei durante a minha prática letiva. É porque os pais metem-se muito em assuntos que não lhes dizem respeito. Sim. Ou porque o filho isto, ou porque a filha aquilo. Não pode ser. E isto acaba, naturalmente, porquê? Por destruir um pouco as conquistas que vamos fazendo junto dos alunos. Porque aí está... Vem de berço. Ora, e tu disseste uma coisa muito acertada. Quer dizer, se os pais em casa não incentivam os miúdos a ler, se os pais em casa dizem o que importa é a matemática, a história, isso é para deitar para o lixo. Isso é ler uns livros e chapas 5, tiras uma nota e toca a andar. É esta a realidade. Eu posso estar a utilizar aqui este jargão, mas é a realidade. Os próprios pais fomentam nos alunos, muitas vezes, este desgosto, esta coisa pela história. Eu não gosto da história e nunca gostei. Logo o miúdo acaba por ter esse sintoma porque o pai e a mãe também não gostam, porque o que interessa é a matemática. Ora, aqui está. Está aqui outro problema. Porquê é que os alunos não gostam de história? Vem de berço. Vem muito de berço. Porquê? Porque nós devemos ter, ou devíamos, não é? Devíamos ter naturalmente uma educação eclética, ou seja, gostávamos um pouco de tudo. Os miúdos depois chegavam a uma altura do campeonato em que decidiam, estou mais inclinado para isto do que para aquilo. Eu dizia aos miúdos, professor, como é que é possível gostar de história? Não. Eu nunca gostei de matemática, porque é que hoje em dia me serve uma equação? Serve-me uma regra 3 simples. Agora, para o meu dia-a-dia, para
que é que eu preciso de uma equação? Não preciso de uma equação para nada. Para que é que eu preciso calcular o perímetro? A mim importa-me é saber lidar e estar em sociedade e saber ser tolerante com culturas diferentes da minha. Tem mais utilidade a história. Claro que não desvalorizando, atenção. Não se trata de uma desvalorização, mas da mesma forma que também temos os nossos colegas das ciências exatas a atacarem-nos diariamente que a história não serve para nada, eu também vos digo, eu vou ser engenheiro, toda a gente vai ser engenheiro para saber calcular o perímetro de um quadrado, de um triângulo. Não. O que é útil na matemática? Tudo bem, o raciocínio lógico, mas a filosofia também ajuda ao raciocínio lógico. Sim. Quer dizer, entramos aqui numa discussão, estás a ver, que muitas vezes não dá certo, sempre valorizando as ciências exatas e a matemática, como se uma equação ou aqueles cálculos fabulásticos vá servir para o dia-a-dia. Se nós estamos a pensar na educação como algo que nos deve servir em tempo útil para o nosso dia-a-dia, desculpem lá, a matemática não serve. Serve uma regra de 3 simples. É a única coisa que eu retiro da matemática durante o meu tempo de aprendizagem. E sempre fui bom aluno na matemática. A questão aqui é, se vamos pegar na utilidade, eu ponho-me a pensar e a refletir sobre todas estas coisas que nós vamos ouvindo, mas aquilo para que é que serve a história? Mas qual é a utilidade disto? Eu digo, saber estar em sociedade, saber fazer escolhas acertadas, pensares antes de agires. É muito importante. É isso que vai condicionar entender o mundo. Entender o mundo. Mas nós voltamos. Há cada vez mais um relegar da história para o último plano, porque parece que não se quer uma cultura democrática. Fala-se numa cultura democrática, mas ao mesmo tempo estas políticas que desincentivam ou desvalorizam a história é completamente antidemocrático. Por isso nós estamos aqui exatamente das falsas democracias, porque nós no fundo brincamos um bocadinho a isto. Estamos a brincar a isto. E é exatamente no ensino, não é? Que se nota isto. É exatamente no ensino que se nota isto. Porque, para mim, não basta ser um historiador, um arqueólogo, porque não faz sentido se isto não chegar a toda a população. Exatamente. E quando falo em toda a população, os meus alunos. O meu trabalho não faz sentido para um conjunto de eruditos e de intelectuais académicos em que estamos a discutir que quando é que acaba a antiguidade tardia, ou quando é que começa... quer dizer, isto são discussões que nós temos entre académicos. Agora, o que nos dá valor e a importância da nossa função só terá sentido quando ela estiver ao alcance de todo o cidadão. Sim. E é aqui que os professores de História têm um importante papel. É estarem em conexão com o mundo académico, com o que se faz de novo, e tentar dar uma volta a isto, deixar esta tendência da narrativa, do debitar, da exposição, que ainda, infelizmente, continua a caracterizar alguns professores e o lecionar da disciplina. E só assim é que vamos começar a ter alunos, não é? Que gostem efetivamente da disciplina. E há outra coisa muito interessante, porque é que os alunos também odeiam História pelo estereótipo de professores que eles criaram sobre o que é ser um professor de História. E foi engraçado, isto conto uma experiência. Eu sou ainda tenho um bocado o síndrome de Peter Pan, portanto sou um puto e falo com eles como um puto. Quando entrei na escola, eles pensavam, este é nosso professor, é professor de História, tem a certeza? Sim, tenho a certeza. Quer dizer, a imagem, por mais que a gente não queira, não é? Não podemos fugir a isto, conta muito, primeiro para a criação de uma relação pedagógica e até às vezes para que o aluno próprio se identifique um pouco com a disciplina. Não sei se vocês estão de acordo ou não com isto, mas das experiências que eu tenho tido, experiências diretas, tenho visto que uma boa relação pedagógica, os alunos identificam-se com o professor, veem como lida, está próximo deles ou veste-se como eles acabam por encarar aquela matéria de forma diferente e acabam por entrar na onda do professor. Sim. Eu agora gostava de fazer outra questão só assim para rematar, porque... Sim, força. Para o Ricardo poder descansar das férias, porque eu acho que oficialmente devia haver um dia sempre para descansar das férias, que é nós voltamos de férias e temos um dia para descansar dessas férias. Eu gostava só de perguntar, o Ricardo teve em arqueologia, portanto, como disse ao início, teve sempre muito ligado à investigação. Posso perguntar só porquê é que entrou pela vertente do ensino? Eu acho que... parece-te óbvio, João. É óbvio. Eu há pouco tive uma notícia, já tem uns anos,
como é que estão os subterrâneos dos precários da investigação. E se vocês virem esse vídeo, e tu estás no meu Facebook, e se vires esse vídeo, traz umas das razões que explica a via de ensino. Não é uma via que tenha passado pela minha cabeça desde que eu me conheço como gente, porque eu desde o primeiro ciclo, portanto, desde que tenho 8, 9 anos, que sempre quis ser historiador e arqueólogo. Sempre. Cheguei ao fim, tudo bem, tinha ali uma bolsa, era tarefeiro, fazia isto, escrevia isto, fazia aquilo, trabalhava ali, pagava umas transcrições paleográficas, fazia isto, fazia aquilo. Quer dizer, isto não é vida para ninguém. Hoje tenho de trabalhar, amanhã não tenho. A nível de museus, tive em estágios da função pública, não deu para ficar. Tive em programas do IFP, em museus, não deu para ficar. Os concursos públicos, quer dizer, bolsas da FCT, que eu candidatei-me a uma de doutoramento, fui chumbado porque o próprio tema não interessava às pessoas que estavam no júri da FCT. Quer dizer, eu não posso andar na minha vida nisto. Chegados aos 35 anos. Ora, abriu uma grande brecha no ensino. O que é que eu quero dizer como brecha? Não há professores. Não há professores. Eu tenho uma cena que é, gosto de estar com os miúdos. Mas, digamos que lecionar nunca foi uma coisa, a nível de ensino básico e secundário, nunca foi uma coisa que eu ponderasse. Comecei a ponderar, porquê? Como uma opção para sustentabilidade. E acabei até por gostar, tirando um apontamento ao outro, algumas frustrações, nomeadamente a nível da máquina burocrática, a máquina burocrática que controla os docentes. Enfim, isso acabou por me deixar um pouco triste e pensativo e pensar, será que é mesmo isto? Mas eu gosto de preparar aulas, etc. Gosto de estar com os miúdos, isso é inquestionável. Agora, por uma questão de sustentabilidade. Eu acho que muitos dos professores, infelizmente, não estão por lá por vocação. Não quer dizer que eu tenha ido por vocação, porque eu também... a questão da vocação até se pode construir. Eu até gosto de estar com eles, acho que lhes passo bem a informação, tive um bom feedback deles, quer dizer que desempenhei bem as minhas funções e que construí uma vocação. Agora, nunca foi, digamos, a minha praia. Nunca foi uma coisa que eu disse, acaba a licenciatura, vou dar aulas. Não. Vou fazer a profissionalização. Não. Nunca foi uma coisa que eu pensei. Sempre fui investigador. Agora, como vocês sabem, portanto, eu não estou a dizer nada de novo a vocês. As coisas na investigação não estão fáceis. São gente precária ligada às universidades, que não fica efetiva. E com 50 anos. Vocês sabem disto. E, portanto, há que haver opções. Não é? Ou duas uma, ou ir para um supermercado ou um call center, desculpem, não desvalorizando obviamente as profissões, mas, quer dizer, andei eu a estudar, a especializar-me para tanto, olha, vou para o ensino, gostei e olha, vamos ver no que é que isto vai dar, as experiências têm sido boas, senti-me bem a fazer aquilo, senti-me realizado, não é? Mas aí está, não era uma coisa que eu tivesse planeado para a minha vida. Foi um plano C que surgiu quando as coisas na área da investigação começaram a escassear ou a encontrar muitos obstáculos. Dizer, é fácil a entrada para ser um professor de História hoje? Agora é porque, como eu disse, abriu uma grande brecha na História e na Geografia. Há uns 10 anos, ninguém ia porque ninguém entrava, ponto. Agora, muita gente baixa, muita gente reformada, há pouquíssimos professores de História. Mas mesmo... não há candidatos ou não há... Já não há professores. Ninguém quer ir para o professor, Jane. Ninguém quer ir para o professor, ponto. Ninguém. E as duas disciplinas que mais carecem é Geografia e História. Se vocês forem, por exemplo, ao SIGRE, que é a plataforma do Ministério da Educação e da Contratação Pública, vocês vão chegar agora ao mês de setembro, vocês vão ver a quantidade de professores de História que são necessários para as escolas. E não estão disponíveis. Não há, não é? Não há, estou a dizer, não há professores. Aí está, não há professores. E havendo esta brecha, não é?
há agora cada vez mais gente a inscrever-se nos mestrados em ensino de História para poder dar aulas. Quer dizer, porque ao final de 3 contratos, pelo que eu soube, também só há pouco tempo é que soube isto, ao final de 3 contratos de 22 horas, porque é preciso ter 22 horas que é horário completo, e ao final de 3 contratos consecutivos de 22 horas, efetivamos. Então, e agora eu faço uma questão. Se nós, agora, há pessoas que nunca pensaram ser professores, nunca pensaram ser professores, pensaram outra coisa, de repente veem-se, ou não sei o que é que hei de fazer, olha, vou arranjar um plano C e vou tirar um mestrado para ser professor. Agora eu pergunto, se uma pessoa não estava, nunca pensou ser professora, tem vocação ou sente-se, eu não estou a falar do Ricardo em si, estou a falar numa forma geral. Acha que essas pessoas estão preparadas, por exemplo, para agarrar, para se colocarem em frente a uma turma e incentivá-los com essa ou seja, não estamos nós a tentar com esta... Remendar. Exatamente. Remendar. É verdade, mas eu parti do segundo pressuposto. Eu trabalhei nos serviços educativos do Museu de Évora. E estava habituado a lidar com turmas, com os miúdos, e ouvindo comentários mesmo dos professores, porquê que tu não vais para o professor? Não sei, do professor de base, nem pensar, mas tu tens jeito com os miúdos, etc. Eu sempre tive um contacto com os miúdos, sempre consegui estar na cena, como eles dizem deles, conseguia-lhes passar a informação, conseguia que eles intervissem, e isso, digamos que pesou a meu favor na inscrição no mestrado em ensino. É gostar de lidar com os miúdos. No meu caso, esqueci a ciência em si, porque eu sou apaixonado pela ciência histórica, obviamente, esqueci isso e agarrei-me ao contato que eu tenho com os miúdos. Eu gosto de estar com os miúdos, estou muito bem à frente das pessoas, não tenho qualquer problema. Pronto. Agora, acredito que, e isso é verdade, há colegas meus que se notou mesmo durante a parte curricular que não tinham essa vontade, esse know-how, se não tinham perante os colegas, entre pares, quanto mais entre miúdos. E sim, tens toda a razão, tu vais ver professores que tremem, mesmo os mais novos, que tremem, que não sabem como é que há de reagir. Ou seja, é preciso tu gostares de estar com os miúdos, é preciso gostar de estar com os jovens. Isso é meio caminho andado para que surja um plano C. E para que os alunos, e para que eles deixem de odiar a história e se comecem a sentir mais próximos. Porque se o professor vai para... Se o professor não se sente agarrado àquilo que está a ensinar, é fácil que quem o está a ouvir também não sinta grande ligação. Tem. É? E o que pesou na minha escolha, Jenny, foi exatamente isso. Eu gosto de estar com os miúdos, gosto das parvoíces que eles dizem, e ainda digo mais parvoíces que eles. Eu acho que até vamos criar uma relação pedagógica excelente, o que me vai permitir levar a cabo a odisseia de estes miúdos vão gostar de história e vão perceber a importância da história, ok? Agora, nunca foi um plano A, vou ser professor, não. Sempre história dura e crua, história de investigação, nunca foi. Agora, perante o cenário que nós vivemos a nível de investigação, nós todos sabemos, e nas ciências sociais e humanas, então, é de bradar aos céus, nós temos de ter opções. Agora, se essas opções são ou não depois boas e se nós iremos desempenhar uma boa função nessas opções, não há melhor que experimentar. E mesmo aquelas pessoas que têm dúvidas, que se inscrevem nos mestrados em ensino porque há trabalho, aconselho mesmo a que experimentem, não é? Mesmo nestas contratações de escola que vão surgir agora, de certeza, em setembro, outubro, recrutamento de professores com habilitação própria. Portanto, quem tem habilitação na licenciatura de História ou da Teologia, mesmo que não tenha a profissionalização, pode-se candidatar para ocupar a vaga. Portanto, se vocês aqui são licenciados em História e querem experimentar, podem-no fazer. Até mesmo mas para não ver... Mas não existe agora uma regra por parte do Ministério da Educação que é para dar aulas é obrigatório ter um mestrado? Atenção. Temos o seguinte, João.
Temos o concurso nacional. O concurso nacional tens de ter a profissionalização, que é o mestrado em ensino da história de terceiro ciclo e secundário. Ponto. Não ficas colocado, vais para as reservas. Reserva 1, reserva 2, reserva 3. Pronto. Quando ninguém aceita os lugares onde for colocado, os primeiros passam para as reservas até chegar à terceira reserva. Se não houver terceira reserva, isto é, se ninguém ficou na terceira reserva em nenhum local ou nenhuma escola, vai para contratação de escola. Ou seja, vai aparecer na plataforma de contratação pública do Ministério da Educação um conjunto de locais, não é? E de escolas e de agrupamentos que precisam de professores do grupo 400, que é o de História de terceiro e secundário, para ocupar essas vagas que não foram, passo a redundância, ocupadas durante o concurso. E, nesse caso, as contratações de escola podem ser ocupadas com pessoas com habilitações próprias. Isto é, tu és licenciado em História, podes-te candidatar, mas só na contratação de escola. As pessoas que só têm a licenciatura podem candidatar-se agora na fase que vai haver da contratação de escola. As contratações de escola muitas vezes funcionam da seguinte forma: para ocupar vagas, pessoas que estão em baixa. Por exemplo, há uma pessoa que foi de baixa 2, 3 meses, vais para a escola substituir essa pessoa por 2, 3 meses. Findado esses 3 meses, vais novamente embora. É possível que a pessoa volte a meter baixa e tu possas novamente candidatar. É por isso que os miúdos, os que eu apanhei este ano, tiveram uma grande dificuldade em acompanhar os conteúdos, porque não tiveram história o ano passado. Porque não havia professores. Ou seja, vocês inscrevam-se se forem todos de História ou de outras áreas, pode ser nas outras áreas, filosofias, tudo. Vocês chegam ao mês de setembro, começam a ver as colocações e começam a ver as vagas disponíveis em contratação de escola. Muitos professores, por exemplo, não aceitam, os professores que são profissionalizados, não aceitam horários de 4 ou 5 horas numa escola. Pois. Obviamente, não é? Agora, para quem quer experimentar ou ganhar, passo a expressão, uns trocos, um horário de 4 e 5 horas deve andar por volta dos 300, 330, 340 euros, já com descontos. Posso estar enganado. Mas quem quiser experimentar mesmo horário de 4 horas, não é? Pode o fazer só com a habilitação da licenciatura em História ou Arqueologia ou História da Arte. E já agora uma questão, se o Ricardo souber. Imaginemos que, por exemplo, a pessoa com habilitação própria entra para dar aulas de História, faz um ano letivo em horário completo, neste caso. No ano seguinte, essa pessoa, se tiver de concorrer novamente, ela vai ter de concorrer com habilitações, como neste caso, habilitações próprias, ou já como já teve experiência na... João, vou falar do meu caso. A mim falta-me defender, já tenho a pós-graduação em ensino, falta-me defender a tese para ter a profissionalização completa. O ano passado, estive a ver no SIGRE, portanto, eu vou partilhar a tela convosco novamente. Partilhar já está? Já estava. Iniciar peço desculpa. Vocês estão a ver aqui o meu ecrã? Estão? Sim. Ok. Eu vou-vos mostrar a plataforma. Chego aqui. Ora, esta é a plataforma onde vocês se têm de inscrever, portanto, que é o Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação, situação profissional, e tem aqui horários e contratação, 2020-2021. Ok? E estão aqui as minhas habilitações. Eu ainda estou a concorrer com habilitação própria, isto é, com História e Arqueologia, porque ainda não concluí o mestrado, falta-me defender a tese. Pronto. O ano passado fiquei um ano inteiro. Tive 14 horas. 14 horas. O meu colega, que é licenciado também em História pela Nova e também mestre em História Moderna e Contemporânea como eu, também ficou com horário de 16 horas e ficou o ano inteiro como eu. O meu contrato iniciou em outubro do ano passado e vai terminar agora em agosto. O que é que acontece? Para o ano, certamente as pessoas que eu estive a substituir, imaginem, voltam a meter baixa
e eu posso me voltar a candidatar. Posso é não ficar, naturalmente, num lugar, mas posso me voltar a candidatar. A questão aqui é que acaba, apesar da experiência, vamos imaginar que o Ricardo já deu 2 anos, não é? Sim. E neste caso, e como o Ricardo disse... Já tenho dias de serviço, ou seja, imagina, eu já tenho dias de serviço e os dias de serviço vão-me dar prioridade sobre alguém. Por exemplo, o Pedro é licenciado em História e candidata-se ao mesmo agrupamento que eu, com habilitação própria. Eu passo à frente do Pedro porque já tenho dias de serviço. Correto. Mas eu, ano passado, não tinha dias de serviço. Ok? Portanto, isto para vocês terem noção do cenário é este. Se quem quiser experimentar, para ver se isto até é engraçado, é giro e gosto e até acho que tem vocação, é verem as contratações de escola nas vossas áreas de residência, convenhamos, não é? E candidatarem-se. E para verem, logo que vocês recebam um mail do Ministério da Educação a dizer que foram selecionados, têm-se a apresentar à escola e começar a dar aulas. E só uma questão, e no caso das habilitações próprias também funciona a mesma regra? Portanto, após 3 anos passa a efetivo? Não, nunca, não é? Não. E é muito difícil, digo já, João, os novos, como nós, terem logo um horário de 22 horas. Geralmente temos horários de 10, 11, 14, 15. Eu este ano tive acumulação de funções, porque para além de dar aulas no público, também dava numa IPSS, portanto numa escola profissional. E tinha um horário de 25 horas. A partir das 23 horas por semana já faz acumulação de funções. O que é isto, acumulação de funções? Conta como um ano de serviço. Ok? Como dias de serviço. E isto é muito importante. Portanto, há coisas que eu só agora começo a aprender com os meus colegas, não é? Porque eu ainda sou muito novato nestas burocracias da escola. Mas eu falo com os meus colegas mais antigos e eles é que me vão explicando como é que isto funciona. E só há 2 semanas é que eu soube que se 3 anos consecutivos tiver horário de 22 horas, já profissionalizado, ficas efetivo. Mas atenção, que tu podes efetivar... Mesmo com habilitações próprias. Não, já profissionalizado. Desculpa, mais uma vez eu perdi só ali um bocadinho por causa da minha conexão. Com a profissionalização. Portanto, para quem nunca pensou nisto, podem experimentar, quer dizer, não custa, é como eu, gostava dos miúdos, fui... e afinal correspondeu às minhas expectativas. Agora, a máquina burocrática e administrativa com a qual nós temos de levar, isso é que se calhar para muitos vai custar. Vai custar porque, quer dizer, eu sou um professor de História, agora estou aqui preocupado com coisas que não têm nada a ver com História, quer dizer, e agora um professor acaba por ser um administrativo. De há uns anos para cá tornou-se um administrativo e, sinceramente, é isso que eu menos gosto. É tratar de burocracia, papelada, assinar, ver isto, ver aquilo, quer dizer, pronto. É a única desvantagem, mas qualquer profissão tem sempre um senão. Também usamos isto, né? Não tem sempre um senão. Mas gostei da experiência, depende também das turmas. Eu tive uma turma complicada no 9º ano, que não queriam fazer nada. Então vamos lá contornar isto. E foi fácil, e passei a gostar dos miúdos. E eles não queriam mesmo fazer nada, não queriam fazer absolutamente nada, não percebiam nada do que eu dizia, etc. Mas lá tive de estudar muito bem como é que aquela turma funcionava. Cheguei ao final e eles lá souberam umas coisitas e passaram. Pronto. É giro. Mas é preciso mesmo gostar de estar com eles, ouvir as parvoíces deles. Eles escrevem disparates, os disparates em História, como vocês devem imaginar. É uma coisa hilariante todos os dias. Ver os testes deles depende dos humores. Há dias em que, poças, eu não acredito que este fulano ou este fulano me escreveu isto. Isto assim não dá. E fico irritado. Há outros que dão gargalhadas cá em casa. Isto não é normal. Onde é que esta gente vai buscar isto? Quer dizer, é giro. É muito cansativo preparar as coisas, preparar os testes. Não é fácil. Isso não é fácil. Mas deu-me gosto ser eu a preparar os materiais, ser eu a colocar até lá informações
que nem sequer constam no manual. Aí está. Ou seja, vou aproveitar que as aprendizagens da disciplina aqui são muito abstratas para falar destes temas. Foi da maneira que falei sobre Alexandre o Grande, uma figura que eu admiro bastante. Foi desta maneira que falei de outras figuras, etc, etc, etc. Quer dizer, dá gosto. Dá gosto. Agora, isto agora depende muito da personalidade de cada um. Como a Jenny disse, não há nada como experimentar. E ver na balança, será que eu até gosto de estar com os miúdos, gosto de estar com estas faixas etárias? Será que terei paciência? Pronto. E se a balança inclinar para um lado que não gosta, não vale a pena. Não vale a pena. Agora, a minha inclinou, porque gostava de estar com os miúdos. Olha, Ricardo, muito, muito obrigado. Nada, era essa. Da minha parte, o vosso convite, o vosso repto, interessante, de facto, para poder falar um pouco. Um dia podemos ficar para falar mais sobre alma área específica, sobre arqueologia. Arqueologia e história moderna. A minha especialidade é Afonso VI, o reinado de Afonso VI. Boa. Portanto, eu sou híbrido. Eu costumo dizer que sou um ser completamente híbrido, não é? Arqueologia, mas também dás na história moderna, dás na paleografia. Eu gosto de tudo, não é? E tudo aquilo que eu gosto eu vou ao fim, quer dizer. Agora estou virado para a filosofia. Estou na pancada que quero tirar uma licenciatura em filosofia, porque tenho que tirar uma filosofia. Porque ando a devorar coisas de filosofia, e filosofia é tudo, e não se percebe história sem filosofia, e etc, 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 etc. Portanto, é gosto. É um gosto pelo conhecimento, e é mais importante, é depois querer passar esse conhecimento e mostrar a todos que esse conhecimento é importante. Obrigado, Ricardo. Não sei se os meus colegas têm só mais alguma questão. Queria agradecer. Obrigada, Ricardo. Adorece, eu que agradeço o vosso rap, se assim seja. A santa de certeza que está a querer agradecer, mas não pode. Não pode. Mas eu posso agradecer. Olha, eu sinceramente gostei muito de ter aqui, de ouvir, foi ótimo. E já agora estavas a pensar em tirar filosofia onde? Católica. Na Católica. Tem havido o curso de filosofia, pelo que eu sei, houve muitas instituições que praticamente acabaram com o curso. Desapareceu. Católica manteve. Nem a letras, mas o curso de filosofia na Católica é um dos melhores. Melhores. E mesmo em termos de publicações, okay. E há uma coisa que eu digo para todos que se deve, não sei se todos aqui são de história, são todos de história? Sim. Sem filosofia, esqueçam a história. Esqueçam lá isso. Reflitam um pouco, leiam muito filósofos como a filosofia da história do Hegel. Leiam muito essas obras. Eu não gosto de Hegel. Eu não gosto de Hegel. Hegel não. Não gosto. Eu prefiro ler Aristóteles e Platão. Também, mas... Hegel não. Hegel ou Heidegger, esses filósofos finais do 18, princípios do 19, porque eles ajudam-nos a pensar muito sobre a história. E mas claro, o grande... É engraçado, é que nós, quando vamos aos clássicos e vamos a Platão, por exemplo, e se nós lermos a República, nós olhamos para os dias de hoje e ele estava completamente certo. Parecia que ele estava a escrever-nos na atualidade. Por isso, eu não sei até que ponto... Há um filósofo que eu tenho de divulgar, eu tenho de fazer propaganda a este filósofo, porque é uma crush. O Lipovetsky. Conhecem o Lipovetsky? Não, por acaso não. Já ouvi falar. Esquece aquilo é... Vocês leem aquilo... Não sei, aquilo é... eu vou utilizar esta expressão, como eu disse, numa aula de 9º ano. É um orgasmo intelectual. Esqueçam. Aquele homem, o Gilles Lipovetsky, ele tem variedíssima obra, é um filósofo contemporâneo, é consultor do primeiro-ministro francês, portanto, isto também é mesmo um filósofo contemporâneo e que aborda temas que se cruzam, portanto, com todas as nossas áreas. E está a interdisciplinaridade. A história por si não vale nada. Isto tem de ser cruzado e a filosofia é que nos estrutura o pensamento para pensar sobre o que estamos a pensar. Foucault. Portanto, a filosofia é importante para se perceber o que é que nós estamos a escrever em história. E um historiador que me diga que a filosofia não, não.
é tanto historiador como arqueólogo, como, seja lá, como sociólogo, etc. É preciso ter uma forte componente filosófica no nosso background. Se não tivermos, não sabemos o que estamos a fazer. Nem mais. Não sabemos. Portanto, leiam muito filosofia. E aconselho-vos Lipovetsky. É uma obra, a obra dele é fantástica. Bem, não vos chatei mais. Desejo-vos uma boa noite e obrigado novamente pelo rap. Obrigada, Ricardo. Até à próxima. Até à próxima. O vosso Obrigado, Deus. Tchau, Deus. Obrigado.